Olá, torcedor vascaíno. Tudo bem? Meu nome é André Luiz, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno e hoje com duas grandes notícias para o Vasco, né? Não quer dizer que são boas notícias, mas são notícias que estão aí na crista da onda acontecendo com o Vasco. A primeira é que o Vasco parece que realmente conseguiu um treinador. Já está tudo fechado, parece que o Pesolano está chegando no Vasco, a gente vai ver detalhes nesse vídeo. E a outra é a nova empresa que parece que é a dona do Vasco. O Vasco tem uma nova empresa controladora, não é mais a 777 Partners. Nós vamos ver isso também aqui nesse vídeo. Mas antes da gente conversar sobre esses dois assuntos que estão bombando na seara do Vasco, eu quero te pedir aquele seu like, pedir para que você se inscreva se você não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Não esquece de ativar o sininho de notificações, né? Aquelas notificações todas, aquela é a mais importante, porque assim, sempre que tiver vídeos novos aqui, o YouTube te avisa para você vir assistir aqui no nosso canal. E também pedir aquela moral para que você possa compartilhar o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, e assim mais vascaínos possam ter acesso a essas informações. Então vamos lá, notícia. Vamos começar com a história do novo treinador do Vasco. Bem, no Vasco não sai notícia nenhuma, né? O Vasco é um clube fechado, que o diretor executivo até agora, o Pedro Martins, não foi apresentado à imprensa, não deu uma declaração para os associados nem torcedores do Vasco, a gente não sabe o que o cara pensa, quem o cara vai contratar, qual as escolhas do cara, a gente não sabe nem como é que é a voz do cara, a gente não sabe como é que o Pedro Martins fala, enfim, não sabemos nada. Ninguém aparece, ninguém fala nada. Porém, a RTI, que é uma agência europeia de notícias, dá como certa a contratação do Pesolano pelo Vasco. Acho que o acordo já está feito, já está tudo certo entre o Vasco e o Pesolano, e ele só está esperando a classificação do Valladolid para a primeira divisão da Espanha, para vir ser o novo treinador do Vasco. Ele deixaria o Valladolid de imediato e viria para o Vasco já para assumir o Vasco contra o Flamengo. O próximo jogo do Vasco é contra o Vitória, às 11 horas da manhã no próximo domingo, aqui em São Januário, e o outro jogo é o clássico contra o Flamengo no Maracanã. E aí o Pesolano já viria para treinar o time durante a semana e assumir contra o Flamengo. Isso se tudo dando certo, tudo acontecendo bonitinho. Porém, tem o detalhe da multa rescisória do Pesolano, que é alta. E apesar do Pesolano só ter contrato até dia 30/6, os espanhóis não estão muito afim de liberar ele sem pagamento da multa. Ele mesmo não quer pagar do bolso dele. O Vasco não tem grana. O Vasco não tem dinheiro para nada. O Vasco não tem dinheiro para nada. A frase no Vasco é: a prioridade é pagar salários em dia. O Vasco só paga salário em dia. O Vasco não tem dinheiro para pagar nada. Agora mesmo o Atlético Mineiro entrou no CNRD, que é a Câmara Nacional de Regulamentação e Disputa do Brasil, da CBF, entrando contra o Vasco pela falta de pagamento de uma parcela do Jair e também, acredita aí, do Paulo Henrique, do nosso valoroso lateral direito Paulo Henrique, que o Vasco está devendo uma parcela do Paulo Henrique e a parcela do Jair. Não foi paga, o Vasco foi notificado e não deu a mínima atenção. Outro que deve entrar no CNRD a qualquer momento é o Atlético Paranaense pelo Hugo Moura. O Vasco não pagou nenhum empréstimo do Hugo Moura, 200 mil reais parece que tinha que pagar, não pagou, e agora está devendo 2 milhões por causa que ele foi relacionado a 4 partidas e no contrato, 4 partidas o Vasco tem obrigação de compra. Ainda não está em atraso esses 2 milhões. É verdade que esses 2 milhões são pagos parceladamente, não está em atraso, mas a parcela de 200 mil o Atlético Paranaense não quer esperar, né? Então, aliás, nem o Atlético Paranaense quer esperar, o Atlético Mineiro não quer esperar, os credores do Vasco estão com medo, porque a empresa que controla o Vasco está quebrando lá fora. Nós vamos ver esse assunto aqui no próximo bloco. É verdade, a empresa 777 Partners está quebrando. Ela sofreu uma ação, está sofrendo, né? Está respondendo uma ação na justiça que foi divulgada na segunda-feira, na justiça americana, em Nova York. E o negócio está muito feio porque é uma ação grave contra a 777 Partners, é uma ação de fraude. É uma ação que uma empresa britânica entrou no fórum americano por causa que está acusando a empresa de fraude. O que acontece mais ou menos? Explicando em grosso modo. Vamos dizer que eu vou pegar um empréstimo com você, meu amigo. E aí eu falo: você me empresta um dinheiro, eu preciso de 100 mil reais. Você me empresta 100 mil reais? Aí você fala assim: pô, cara, eu posso te emprestar, mas qual a garantia que eu vou ter que você vai me pagar os 100 mil reais? Eu falo assim: olha só, cara, eu tenho uma casa que vale 100 mil reais. Eu deixo essa casa como garantia, a gente faz um documento, eu boto a minha casa como garantia.
Se eu não te pagar os 100 mil reais, você fica com a minha casa. Aí você fala, pô, então tá legal, então tá bom, então toma aí os teus 100 mil reais e passa a casa com uma garantia. Não estou passando a casa pro teu nome. A casa continua sendo minha, é só uma garantia que eu vou te pagar. E aí eu passo a casa como garantia para você. Tá legal? Mas aí você, ao longo do tempo, você me dá o dinheiro, tal, você descobre que eu já peguei essa casa e já dei de garantia para o outro cara que eu peguei também 100 mil reais com outro cara. E esse outro cara descobre que eu peguei a mesma casa e dei de garantia para outro empréstimo que eu peguei 100 mil reais também. Então eu já só peguei 3 empréstimos de 100 mil reais, são 300 mil reais, com a mesma casa de garantia. Isso é crime. Você não pode dar a mesma garantia, você tem que dar garantias diferentes, porque cada empréstimo são coisas diferentes. Se você não pagar o empréstimo, alguém vai levar a casa, mas outros vão levar calote. Isso é crime. E foi isso que a 77 fez. Ela deu ativos como garantia, ativos que ela não tinha. E o pior, a casa que ela ofereceu nem era dela. Ela ofereceu uma casa fantasia, um documento falso, um documento que ela não tinha. Outros ativos ela tinha, mas ela já tinha colocado, empenhorado em outros empréstimos. E outros ativos ela nem tinha, nem era dona dos ativos e ofereceu a si mesmo através de documentação falsa. Isso é fraude. Outro problema da 777 Partners, que a gente colocou até na capa do vídeo, é que ela está sendo controlada pela empresa ACAP, que é uma empresa de seguro americana, que está controlando a 777 Partners. No próprio processo que está sendo rolado na justiça americana, esse agora que estourou na segunda-feira, a empresa britânica diz isso, que a 777 Partners é apenas uma empresa marionete, é um castelo de cartas que está para cair a qualquer momento. Ela é só uma marionete dessa empresa ACAP. Isso porque a empresa do Josh Wonder pegou 2 bilhões de dólares emprestado com a ACAP e não pagou. Aliás, a 77 Partners está tendo esse mérito no mundo todo de pegar dinheiro e não pagar. Não paga ninguém. Está devendo dinheiro nos clubes de futebol. O pessoal do Standard Liège já entrou na justiça também na sexta-feira, porque eles não pagaram a parcela que tinham que pagar lá ao dono do Standard Liège, na negociação deles. Está faltando a última parcela. Eles não só atrasaram, como até agora não sentam nem para conversar, que é o modus operandi da 777, né? Eles não falam nada, não respondem nada. O Josh Wonder admitiu que a ACAP é a nova controladora, porque apesar de ser uma empresa dependente, não ter comprado as ações da 777, é ela que detém o dinheiro. Ele diz que realmente quem está controlando é a ACAP, porque a 777 não tem mais dinheiro. O dinheiro está todo na mão da ACAP, já que eles devem 2 bilhões à ACAP. Então a ACAP está dizendo aonde investir, o que fazer, o que vender, o que comprar, para recuperar o dinheiro dela. A ACAP quer o dinheiro de volta. A ACAP não quer saber do Vasco. A ACAP está nem aí para o Vasco. A ACAP nunca quis ser dona de time de futebol, nem do Vasco, nem do Hertha Berlim, nem do Standard Liège, nem do Red Star, nem do Melbourne, muito menos do Everton da Inglaterra, que ainda não é da 77, mas está tentando comprar sem dinheiro. A empresa não tem dinheiro, a empresa está quebrada e bem provável que não faça o aporte para o Vasco, porque do jeito que as coisas estão caminhando, vai começar a justiça americana a bloquear bens. E começar a bloquear bens, bloquear dinheiro, vai bloquear o dinheiro do aporte. Eles não vão ter dinheiro para mandar para o Vasco para fazer o aporte. E aí, cabe ao Vasco Associativo retomar as ações da SAF por apenas R$1.000. É um valor simbólico. Você deposita R$1.000 e retoma o controle da SAF para o Vasco. Bem, todo mundo pode ficar com medo. Então o Vasco Associativo vai ser o novo dono da SAF e aí o Vasco vai voltar a ser aquilo que era. Olha, calma. A SAF é uma empresa, Sociedade Anônima do Futebol. Não adianta a gente querer ficar com a SAF, com a 777, que está quebrada, arrastando a gente para o buraco. Se o Vasco conseguir retomar as ações, é o melhor negócio. Nem que venda para uma outra empresa. Não tem problema nenhum, vende então para outra empresa. Mas retoma enquanto o Vasco é nosso. É a chance de você retomar. É melhor não ter o aporte agora. Mas vai atrasar salário. Não vai atrasar salários. O Vasco está sendo gerido com o dinheiro do Vasco. E vai continuar sendo gerido com o dinheiro do Vasco. Não tem dinheiro nenhum novo. A 777 Partners está sendo acusada no mundo todo de não colocar dinheiro novo no negócio dela. Ela faz um sistema de pirâmide. Por exemplo, ela botou 120 milhões no Vasco. Um exemplo. E aí ela comprou o Hertha Berlim. Não sei se foi essa a ordem, mas estou dando um exemplo só para a gente poder entender. Aí o Hertha Berlim ela tem que pagar 100 milhões ao Hertha Berlim para fechar o negócio. Os 120 milhões que ela botou no Vasco, ela tira 100 e bota no Hertha Berlim. Aí ela tem depois um compromisso lá no Melbourne, na Austrália, de 50 milhões. Aqueles 100 milhões que era do Hertha Berlim, que ela botou no Hertha Berlim, que era do Vasco, ela tira, quer dizer, ela não tem dinheiro novo.
ela vai girando o próprio dinheiro. Isso também é fraude, é considerado esquema de pirâmide, isso está sendo descoberto e eles estão quebrando. Então é grave, as acusações são graves, a gente não sabe se isso tudo vai dar como a culpa, né? Se eles vão ser realmente punidos ou culpados. Porém, a justiça americana ela age muito mais rápido que a nacional, que a do Brasil. E nesses casos assim de fraude fiscal, fraude contábil, fraude financeira, geralmente a justiça americana, a primeira decisão é a garantia do pagamento. Então ela bloqueia todas as contas, bloqueia todos os bens. Aliás, em falar em bloqueio, não tem ainda nada a ver com a justiça americana, a 777 Partners, na sua uma empresa ligada a ela, que é instalada no paraíso fiscal, é tanta tramóia, tanta maracutaia, que a gente começa a não conseguir organizar esse pensamento. O grupo 777 Partners é formado de várias empresas. Uma dessas empresas ela é estabelecida na Bahamas, que é um paraíso fiscal. E lá no paraíso fiscal ela está devendo. E aí teve 2 bilhões de dólares, de reais, desculpa, bloqueados na conta dessa empresa, no paraíso fiscal. Eles já estão com o dinheiro bloqueado lá, não estão conseguindo mais andar. Bem, se isso tudo que está acontecendo realmente for verdade, né, tem que esperar os processos, mas pelo que parece a ACAP é realmente a controladora da 777, portanto a ACAP é a nova dona do Vasco e ela não quer saber de Vasco. Se a 777 já não queria saber, a ACAP muito menos, ela só quer recuperar os 2 bilhões dela e aí ela não vai botar dinheiro em lugar nenhum novo, porque ela não é uma empresa de investimento, ela quer recuperar o dinheiro. Na verdade, ela é uma credora que está querendo recuperar o dinheiro, então ela não vai cumprir com os investimentos da 777. Tem dinheiro para investir? Tem. Primeiro me paga, depois você investe onde você quiser. Ela que está ditando para onde vai o dinheiro. Mas tudo isso sendo considerado, tudo isso realmente acontecendo, como está acontecendo, fica uma pergunta. Cadê os responsáveis que venderam o Vasco? Eu não estou falando estou falando também, mas não estou falando só do Salgado, do seu Carlos Osório, que foi a vários programas falar que ia ser bonito, que ia ser aquilo, o Vasco agora vai competir, né? Está em contrato, nós vamos disputar a Copa do Brasil, vamos disputar o Campeonato Brasileiro, Libertadores e o Campeonato Mundial. Isso está em contrato. E ninguém nunca, desses jornalistas, ninguém nunca chegou para o Osório e falou, pô, cara, que legal, que bacana, mas e se a empresa não cumprir? O que acontece? Ninguém nunca fez esse tipo de pergunta, não tem esse tipo de pergunta, mas mesmo assim, cadê os responsáveis técnicos, a KPMG, outras empresas que foram contratadas de auditoria para fazer um levantamento? Ninguém descobriu que a 777 Partners tinha problemas? Olha, eu acho que as empresas que participaram desse processo vão ficar mal no mercado, hein? Porque os profissionais que fizeram essa análise são ruins, trabalharam mal, não conseguiram detectar um problema que parece que já existia. A 777 Partners já estava mal. Agora ela perdeu a empresa dela de avião. Lembra quando comprou o Vasco? Não, eles têm um dono de aviões, eles são donos de um sistema de aviação. Já perdeu, já não tem mais. Perderam os aviões todos, já foi vendida a empresa. Alguns aviões foram penhorados, perderam com dívida. Eles têm dívida no mundo todo. E o pior, eles têm dívida e não pagam suas dívidas. Porque você fazer dívida é uma coisa, se você tem poder para pagar as dívidas, está ótimo. Mas os caras não pagam a dívida. A situação é preocupante. O Vasco está agora na mão dessa empresa ACAP, que não tem interesse nenhum em investir nada no Vasco. Ela só é a dona da 777 porque a 777 deve dinheiro a ela, então não pode falar mais nada. A 777 não pode falar assim, olha, eu vou decidir que eu vou botar os 200 milhões no Vasco. Eu vou vender o Hertha Berlim, vou vender o fulano, vou vender o ciclano e vou investir no Vasco. E aí a capa vai falar, não, você não vai investir nada, você vai pegar o dinheiro desse clube, você vai vender e vai me dar, porque você me deve 2 bilhões. Eu que estou mandando no teu dinheiro. E o Josh Wander declarou que isso é uma verdade, que eles estão tendo que desfazer de negócios para pagar o mais rápido possível a ACAP, visto que a ACAP hoje é a controladora financeira da 777 Partners. Lamentável tudo isso, meus amigos, mas ao Vasco o que nos resta como torcedor é torcer para o campo e bola pelo menos funcionar, que a bola entre, que a gente saia dessa situação vexatória da segunda divisão. Mas as notícias, infelizmente, não são boas. Para terminar, eu quero novamente pedir para que você deixe seu like no nosso vídeo, que você se inscreva no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, que você ative o sininho de notificações, aquela opção todas, né,
que é a opção mais legal, que assim o YouTube te avisa sempre que tiver vídeos novos por aqui, e também aquela moral para que você possa compartilhar o link desse vídeo com os seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, seus grupos de Vasco, né? E aí mais vascaínos vão ficar a par do que está realmente acontecendo no Vasco. Mas aqui não temos viés político no Vasco, não tenho ligação a nenhum grupo político do Vasco, mas eu faço uma análise do que está acontecendo no Vasco, porque o meu clube de coração, é aquilo que eu amo, que eu aprendi a amar desde pequeno ao lado do meu pai. É uma das heranças que eu tenho do meu pai, é ser Vasco. Então, fiquem com Deus, até um próximo vídeo. Tchau.